aula hoje é de transcrição, síntese de RNA a partir de DNA. Aqui nesse slide a gente tem então a estrutura do RNA, que é fita simples, né? Onde ele apresenta sua polaridade, 5' 3', isso devido aos carbonos. Aqui temos o carbono 5' e nessa outra extremidade o carbono 3'. Com relação ao açúcar, pentose e a base presentes no RNA, a ribose é do tipo completa, né? Aqui tem o OH, enquanto no DNA ela falta uma hidroxila no carbono 2', sendo uma desoxirribose, e a base presente na fita de RNA é a base do tipo uracila, enquanto no DNA temos a timina, certo? Com relação à transcrição do RNA, essa transcrição ela é dita assimétrica, porque ela, quando está ocorrendo com a enzima, ela só usa uma das fitas como molde, apenas uma das fitas é utilizada como molde, diferente da replicação, em que ambas as fitas estão sendo replicadas. Nos procariontes, temos apenas uma RNA polimerase, né? Fazendo todo o papel de transcrição de todos os tipos de RNAs para esse organismo procarionte. Nos eucariontes, temos RNA polimerase 1, transcrevendo RNA ribossômico, RNA polimerase 2, transcrevendo RNA mensageiro, e RNA polimerase 3, transcrevendo RNA transportador. Todo processo, seja replicação, transcrição, tradução, tem um início, meio e fim. O início, no caso da transcrição, se dá pelo reconhecimento dos promotores. Esses promotores nos procariontes, eles se situam na porção ou na região -10 e -35. São aí regiões conservadas, né? Chamadas aí de TT-GACA na região -35 e TA-TAT ou Tata Box na região -10. Aqui, para a gente evidenciar essas regiões -10 e -35 no RNA do organismo procarionte, né, de Escherichia coli, vários genes aí foram sequenciados e observou-se aí uma predominância, o que a gente chama de consenso, né, de algumas bases na porção -35 ou na base -35 e aqui na região de -10, tá certo? A região +1 seria o ponto de início da transcrição, a partir desta base é que se inicia a transcrição. Então, quando a RNA polimerase reconhece essas regiões promotoras, ela vem, reconhece, juntamente com outros fatores da transcrição, reconhece essas regiões promotoras e na porção aqui ou na base +1 é que se inicia a transcrição do gene, tá certo? Então, nós temos as regiões promotoras e na base +1 começa a transcrição do RNA. Aqui, no caso, as bases anteriores a essa porção ou essa base +1 são todas ditas -1, -2. Então, na base aqui, mais ou menos, que vai ser aqui no meio desse Tata Box, é a base -10. E aqui, né, vai estar também na porção ou na região ou na base -35, ou seja, estão abaixo do ponto de início da transcrição. Aqui embaixo nós temos, então, essas regiões consenso, ó, TT-GACAT na região -35 e TA-TAT na região -10, tá certo? É o que a gente chama de Tata Box, que está na porção -10, e aqui o TT-GACAT na região -35. Então, esses promotores existem, foram reconhecidos, podem ver que são bases que se preservam, que a gente chama de consenso, quando observando todas, chega nas sequências promotoras para os procariontes. Já nos eucariontes, né, vai haver uma modificação da localização e da quantidade de bases também presentes. Não é idêntico aos procariontes, não. Então, ele tem sua própria sequência. Também é uma região Tata Box. Pode ver que está uma predominância de timinas e adeninas na porção -30. Ou seja, nosso Tata Box nos eucariontes está localizado a -30 do ponto de início da transcrição. Uma vez iniciada essa transcrição, reconhecidos os promotores e iniciada essa transcrição, ela, como
né? O sentido da vida, tudo acontece aí nos processos metabólicos, se dá no sentido 5' 3', ou seja, a síntese da nova fita de RNA acontece de 5 para 3, tá certo? O término desse processo de transcrição em procariontes foram duas formas descritas em Escherichia coli como modelo aí para se estudar esses processos metabólicos de replicação, transcrição e tradução. Então, em procariontes, esse término acontece de duas formas, ou por uma sequência rica em G e C, e com mais ou menos 6 adeninas na base desse RNA, né? Ou fator Rho, que é uma quando é necessário, às vezes basta a sequência, já termina todo o processo, libera o RNA, libera o DNA e libera a enzima, ou é necessário um fator Rho, né? Ou seria aí adjacente, é necessário ao processo de transcrição e término. São proteínas que teriam que seriam necessárias para também auxiliar nesse término da transcrição. Após esse RNA ser transcrito, terminou sua transcrição, ele vai passar por um processamento, no caso dos eucariontes, onde vai ser retirado os introns, reunião de exons, são os splicing, ou recomposição alternativa, que pode haver junções alternativas aí de exons formando RNAs, né, ou produtos funcionais diferentes no final de todo o processo. Aqui nós temos então a sequência de um gene eucariótico, onde ele tem então sua região promotora, né, que a gente pode chamar como interruptor do gene, onde serão necessários fatores transcricionais, identificando essa região promotora, e a RNA polimerase também, identificando esta região para que haja o início da transcrição. Os genes eucarióticos, eles são compostos por exons e introns, né? Então, aqui nós temos em azul os exons, aqui nesse gene esquemático, 3 exons e 3 introns, tá? Então, os exons são as regiões codantes ou codificantes e as aí amarelas são as sequências não codificantes ou não codantes que vão sofrer retirada, que vão sofrer splicing durante o processamento. Então, qual seria a melhor definição molecular para gene? Seria hoje a melhor definição, toda a sequência de nucleotídeos necessária para a síntese de cadeia polipeptídica ou de RNAs funcionais, tá certo? Tirando aquela primeira definição, que gene seria, né, a sequência de DNA que gera como produto final a proteína. Hoje já se sabe que várias funções existem para os RNAs, que não necessariamente eles vão resultar numa proteína final. Então, seria o mais correto toda a sequência de nucleotídeos, que pode ser DNA ou RNA, que alguns organismos também possuem como material genético o RNA, necessário para a síntese de cadeias polipeptídicas, que seria a proteína, ou de RNAs funcionais, que não chegam a se produzir, né, ou se resultar em proteínas, mas que podem ter função aí dentro da célula. Essas regiões não codificantes, elas podem estar atuando como regiões regulatórias, né, podendo ser sítios de ligação da RNA polimerase. Então, não são codificados, mas têm função aí durante esse processo de transcrição. Podem ser sítios de ligação dos fatores transcricionais, que também são necessários para que haja transcrição. Não é apenas a RNA polimerase chegando e fazendo o seu papel de transcrição, precisa desses fatores transcricionais também se associarem à fita de DNA para sinalizar ali a região que necessita de ser transcrita. Os introns, também que faz parte dali do gene, não são codificantes, né? Quando são retirados é que são chamados de introns, são aquelas que não serão codificadas, serão retiradas por splice, que também pode ter função aí dentro da célula. E também temos sítio de poliadenilação, que é a cauda de poli-A, no final do RNA, né, do RNA mensageiro, onde vai ser adicionado uma cauda de poli-A. Não é codificante, mas está ali no sentido de conferir proteção para aquela fita de RNA mensageiro que acabou de ser transcrita. Isso tudo acontece durante o processamento do RNA. A transcrição gênica, então,
né? Como já dissemos no início, ela é assimétrica, apenas uma das fitas vai servir de molde, que no caso aqui é essa azul, chamada de template no inglês, mas é a fita molde, tá certo? Então, a azul vai ser a fita molde, e a vermelha é chamada de fita codificante ou fita não molde. Por que ela é a fita chamada de fita codificante? Porque, na verdade, quando a gente pega essa sequência de DNA, aqui temos em azul a que servirá de molde e em vermelho a não molde ou a codificante. Vamos entender porque ela é chamada de codificante. É que, na verdade, o RNA transcrito, ó, utilizando como molde a fita azul, a sequência azul, ela vai ser idêntica, olha a sequência de RNA, ela vai ser idêntica à sequência de DNA da fita não molde, tá certo? Por isso que ela é chamada de fita codificante, porque ela fica sendo, então, como ela é idêntica, idêntica no sentido assim, né? Trocando-se T por U, onde vai ter T ou timina no DNA, no RNA não encontraremos a uracila após o processo de transcrição, uma vez que timina não existe na molécula de RNA. Então, aqui, o RNA transcrito é idêntico à fita não molde, chamada então de fita codificante, porque o código está aqui, né, nesse RNA que foi transcrito, como ele usou a fita azul como molde, e é por complementaridade que há o processo de transcrição, então o RNA sai aí idêntico à fita não molde, trocando-se T por U. Aqui então o gene, com seus exons e introns e suas regiões promotoras. Apenas uma das fitas vai servir de molde, chega os fatores transcricionais, certo? E após os fatores transcricionais, chega a RNA polimerase, reconhece ali o sítio, como se os fatores transcricionais estivessem sinalizando para a transcrição onde é que vai iniciar esse processo transcricional. Chega então a enzima RNA polimerase e vai fazer a transcrição, tá certo? Pode ver que aqui então ela usou como molde a fita 3' 5', gerando-se um RNA 5' 3'. Os nossos genes, né, aqui mostrado, não basta ter, são várias outras regiões que estão influenciando essa sequência gênica, não apenas as regiões promotoras. Nós temos um promotor que é o Tata Box, aquele que está localizado a -10, ali do ponto de início de transcrição. Nós temos aqui, isso aqui nos eucariontes, tá? Pode ver porque tem exons e introns, então são genes eucariontes. O Tata Box, e aqui a gente chama de Catbox, né? Porque tem citosina, adenina e timina, Catbox e Tata Box. Os dois promotores são mais proximais aqui à região que vai ser transcrita ou a unidade transcricional, composta por exons, introns e regiões não codificantes ou sequências não codificantes nas duas extremidades, tá certo? Temos também, tanto abaixo, chamado de downstream, abaixo dessa região ou dessa unidade transcricional, e acima, upstream, acima da região transcricional, regiões chamadas de regiões acentuadoras. Ou seja, pode ver que aqui é cortado, ó, porque está independente, né, de distância, eles podem estar atuando aqui sobre essa unidade transcricional. Então, a regulação, a questão da expressão gênica em eucariontes é bem mais complexa. Várias regiões, às vezes bem distante aquele gene, sendo necessárias para que haja transcrição, então, de uma única unidade transcricional, ok? Aqui, então, ó, nós temos evidenciando gene 1, gene 2 e gene 3, mostrando que dependendo onde vai estar os promotores, é que vai ter qual vai servir de molde, qual fita vai servir de molde para a transcrição do RNA. O RNA é transcrito no sentido 5', 3'. Aqui, então, nós temos uma dupla fita de DNA, 5', 3', 5', 3', antiparalelas desse DNA, com 3 genes localizados aí num determinado fragmento desse DNA.
O Tata Box, tá certo? Ele, do jeito que ele é dito e mostrado nas literaturas, nesta sequência TA, TAT para os procariontes, né? E com sequência diferente para os eucariontes, desculpa, ele está sempre dito dessa forma, da porção 5' para 3'. E ele está nesta sequência na fita não molde. Então, ele está localizado na fita não molde e desculpa aí, e está localizado então na fita não molde, tá certo? Nessa sequência, TAT para procariontes e TAA para eucariontes. Nessa sequência, ele está 5', 3'. Ele está na fita não molde, então a fita molde é a complementar a esta sequência Tata Box, tá certo? Que vai ser a outra fita, que será a 5', se essa é 5', 3', a outra é 3', 5'. Ok, então se aqui, ó, o Tata Box está 5', 3', nesse caso para o gene 2, ele vai estar 5', 3', aqui, nesta fita, né, anterior ao gene, para que o gene seja transcrito a outra fita que servirá de molde, ó, e o RNA consegue ser transcrito, então, neste sentido, 5', 3'. Quando o promotor está na outra fita aqui para outros genes, no caso, e ele for aqui, ele vai ser lido 5', 3', Tata Box, né? TAT, nesse sentido aqui, de 5 para 3. Ele vai estar na fita não molde, a fita molde é a outra, complementar, e o RNA é transcrito no sentido 5', 3'. Tanto o gene 1 quanto o gene 3 se comportam da mesma forma. Então, com os promotores aqui de 5 para 3, Tata Box, e o menos 10 e menos 35 para procariontes, e o Cat Box e Tata Box para eucariontes. Aqui, então, nos dois genes, 1 e 3, ele está 5', 3', aqui, e a transcrição acontece nesse sentido, né, que a fita molde é a de cima. E no gene 2 acontece de forma contrária, porque a fita molde vai ser a de baixo e a sequência Tata Box estará na fita de cima. Aqui evidenciando justo isso que acabamos de dizer, olha só, então as duas fitas podendo servir de molde, né, gene 1 e gene 2, então se a fita que está servindo de molde aqui, nesse caso do gene 2, é a fita de cima, não é? A fita de baixo é a não molde, então o Tata Box estava aqui no sentido 5 para 3, na fita não molde, e a sua fita complementar é que servirá de molde, a RNA polimerase vai chegar e vai transcrever o RNA, ó, que também acontece na sua elongação, na sua síntese de 5' para 3', é o único sentido possível, porque é na região 3' que existe um OH livre para que chegue um novo nucleotídeo, e aqui mostrando para o gene 1 que a transcrição está acontecendo contrário ao gene 2, pode ver, ó, que a fita molde é a de baixo. Então, no nosso DNA, ora uma fita, ora outra, dependendo do gene, vão servir de molde para a transcrição, ok? Quem é que reconhece isso, qual fita é, qual fita não é, vai depender da sequência dos promotores que estarão no sentido 5', 3', eles estão na fita não molde, e a fita molde é aqui, né, que seria complementar a este Tata Box. Aqui embaixo, então, mostra sendo adicionado. Na porção 5' não se adiciona nucleotídeo, apenas na porção 3', por causa da pentose, onde tem um OH livre e é permitido chegar, ó, é onde chega um novo nucleotídeo. Aqui fazendo, então, se esse é o molde de DNA, fazendo por complementaridade, vai adicionando os nucleotídeos de RNA, lembrando que não existe timina para a fita de RNA, então onde tem adenina como molde, adiciona-se uma uracila, aqui fazendo uma ligação fosfodiéster, chega um novo nucleotídeo e na porção 3' dessa nova fita crescente é que se adiciona um novo nucleotídeo. Então, a síntese acontece no sentido de 5 para
3 da fita nascente aí, ou a fita em crescimento de RNA. Aqui da mesma forma, mostrando então onde a RNA polimerase reconhece, já falamos disso também, que é a região -10, Tata Box, tá aqui ó, TAT, tá certo? A região -10 é o Tata Box, isso em procariontes. E aqui a região -35, que se preserva como TTGACA, tá certo? Então, aqui mostrando essas duas sequências que já evidenciei por que elas se preservam. Na verdade, assim, elas foram determinadas como promotores porque elas se preservam em diferentes genes do organismo. Então, foram ditas aí como as regiões consenso, tá certo? E onde chegam os fatores transcricionais, reconhece e chega aí na polimerase, vai reconhecer o start point, ou a base inicial para a transcrição. E aqui, daqui para frente, que é a mais um, acontece a transcrição. Da mesma forma, ó, pode ver então que a fita onde está o TAT, nesta sequência, 5 linha, 3 linha, é a fita não molde, e a fita molde é a sua complementar, ok? Mostrando também, novamente, a sequência do Tata Box em eucariontes. Eu poderia dizer que seria, ó, A. E aqui eu posso ir combinando, pode aparecer A ou T, como consenso aí nos genes dos organismos eucariontes. E aqui também podem ser A ou T, ok? Mostrando então esse processo, forma-se uma bolha de transcrição. Aqui a RNA polimerase, ó. Então, ela reconhece o local de início, vai iniciar a transcrição, pode ver a fita de DNA fica aberta, ela faz todo o papel necessário aí para que haja a síntese desse novo RNA e ela vai caminhando por esse DNA, pode ver que após ela sair daquele ponto onde ela estava fazendo transcrição, ela vai deixar o DNA fechado novamente, né, realinhado, recomposto aqui suas bases, suas ligações de hidrogênio, e vai caminhando apenas dentro da região que se encontra a enzima que está acontecendo a síntese, a abertura das fitas, né, e a manutenção dessas fitas abertas para que haja a transcrição. A cadeia, como já dissemos, é sintetizada no sentido 5 linha, 3 linha, por ser possível apenas na porção 3 linha, ou no carbono, ou na extremidade 3 linha, ou na carbono 3 linha, que tem um OH livre, permitindo chegar a um novo nucleotídeo, tá? De acordo com a fita molde do DNA, e vai sendo adicionado. Então, aí sempre as fitas nascentes, as fitas crescentes, são sintetizadas no sentido 5 linha, 3 linha. 5 linha, 3 linha, então, é da fita que está sendo sintetizada e não da fita molde. Aqui, então, mostrando com mais clareza esse papel da RNA polimerase. Então, aqui ao lado a gente pode conferir as propriedades dessa enzima. Ela desenrola o DNA, ela mantém as fitas separadas, ela segura o produto de RNA que está sendo transcrito e sintetizado. Ela catalisa a adição de ribonucleotídeos à cadeia de RNA nascente, ela faz a adição, né? Ali a catálise dessa reação de adição de novo nucleotídeo, ou seja, ela vai se ajustando a tudo que é necessário aí para que ocorra a síntese correta desse RNA. Pode ver, ó, ela pode clivar o RNA e reiniciar sua síntese, então ela vai se ajustando ao processo aí durante esse metabolismo de transcrição. Aqui nós temos um índice de erro de 10 a menos 5, não existe mecanismo de reparo ou de correção, como acontece no processo de replicação, que nós vimos que existe, né, a própria enzima faz, outras enzimas que não é a de síntese também fazendo, mas no caso do RNA, não existe mecanismo de correção, até porque é uma única enzima que está fazendo todo esse processo. Caso aconteça algum erro aí nesse processo de transcrição, os RNAs também são transitórios dentro do citoplasma. Eles têm um tempo de permanência, enquanto ele está ali, se teve algum erro, vai
né, produzir algum produto resultante, um produto não funcional, às vezes, um produto diferente ou com função diferente, mas é só enquanto tem ali durante a sua atividade dentro da célula, terminando a sua atividade, seja como RNA, ou seja como um produto já final, poderia ser uma proteína, vai ter um tempo útil de vida dentro dessas células. Passando disso, esse efeito já é interrompido. Novamente, então, mostrando essa RNA polimerase com todo o seu papel, caminhando pela fita de DNA, deixando a fita como ela pegou, enovelada novamente, com as bases refeitas, certo? E no final dessa transcrição, vai haver liberação do DNA que se viu como molde, do RNA que foi transcrito e da enzima que fez todo o processo. Para que a RNA polimerase chegue ao início ali, reconheça o ponto de início de transcrição, nós vimos que temos lá os promotores, que sem promotores não há transcrição, então eles precisam ser reconhecidos. E quem chega primeiro não é a própria RNA polimerase, outras proteínas começam a chegar nesse DNA, elas que reconhecem primeiro o ponto de início da transcrição, para depois aí a RNA polimerase conseguir reconhecer o ponto que haverá uma transcrição e se ligar. Então aqui nós estamos mostrando, ó, uma proteína, um fator transcricional, né, que tem um sítio catalítico aqui de ligação ou um domínio de ligação ao Tata Box, aqui onde se reconhece então o Tata Box. Aí após ela reconhecer, outras proteínas reconhecem, começa ali a sinalizar aquele ponto, outras proteínas ou outros fatores transcricionais, que eles vão atuar nesse processo de início de transcrição, vem se associando, aí sim a RNA polimerase reconhece todo aquele complexo que já se formou no ponto ali dos promotores, na região promotora, e ela vem, reconhece e se liga a essa região e vai disparar o início da transcrição, sintetizando uma molécula de RNA a partir do DNA. Aqui comparando, né, uma visão clássica que a gente tinha aí em tempos passados, que nós tínhamos um gene, desse gene fazia um RNA e do RNA proteína, né, pelo processo de tradução. Mas hoje, com as novas descobertas aí, sabemos que temos os genes que serão realmente resultará em produtos funcionais, porém existem várias regiões regulatórias desse gene. Pode ver aqui, ó, então nós temos gene 1, nós temos 3 sequências regulatórias atuando, algumas mais próximas, outras mais distantes, pode ver, ó. Então são outras regiões do DNA, tá certo? Que vão ter influência sobre aquele gene. Então, às vezes, quando um gene não é transcrito, né, nem porque às vezes ele tem uma mutação, mas nós podemos ter alterações em outras regiões que também sofrem influência, ou que influenciam ali aquele gene. Aqui outro gene mostrando, ó, que ele sofre influência de forma direta ou indireta dessas sequências, mostrando aqui que ele pode atuar nesta região regulatória ou nesta, e estas que vão atuar nesse outro gene. Olha para vocês verem como é interessante. Isso faz o quê? Isso torna complexo o processo, né? Torna complexo o processo até de descobrir como um gene ele vai afetar ali, como ele vai se comportar em uma célula. Às vezes a sua alteração, ou então está tendo algum problema, mas o gene está correto, está com a sua sequência correta, mas pode estar havendo algum outro mecanismo alterado em regiões regulatórias. Então, nós temos várias regiões regulatórias atuando sobre um gene. Isso é a complexidade do gene, do genoma eucariótico. Falando dessas regiões regulatórias, a distância, ó, então nós temos aqueles fatores transcricionais, RNA polimerase, que se associou para que haja a transcrição de um gene X, mas essas regiões regulatórias distantes, como elas podem estar atuando? Aqui pode ver que outras proteínas vão reconhecer aquela sequência regulatória,
aqui e aqui. E estas, se elas influenciarem diretamente a transcrição desse gene X, ela vai precisar atuar nesse processo, né? Às vezes a transcrição só vai acontecer se houver a atuação dessas regiões e dessas proteínas regulatórias que estão mais distantes do sítio de início da transcrição. Então, aí são pontos controles para a transcrição desse gene X. Como essas regiões regulatórias mais distantes vão influenciar diretamente ali na transcrição daquele gene. O DNA ele pode se curvar, ó. Então, a partir do momento que houve aquelas interações, são regiões regulatórias que vão atuar sobre essa transcrição do gene X, por exemplo, elas precisam interagir aqui diretamente nesse processo. Então, elas vão atuar de forma mesmo distante para que isso aconteça e consiga acontecer, é preciso que esse DNA às vezes faça dobras, ó, permitindo que todo o complexo se reúna. Aí sim, só assim vai ser possível o início ou o disparo da transcrição. Olha aqui novamente como isso é mais complexo, quantas proteínas envolvidas nesse processo de apenas reconhecimento ou de início da transcrição, né? Então, nós temos aquelas regiões acentuadoras aqui, ó. A própria sequência do DNA é uma região regulatória, aqui acentuadores, que serão reconhecidas por proteínas, que no caso são proteínas ativadoras, que quando reconhece, tem sua associação aí com os fatores transcricionais, aquela proteína de ligação ao Tata Box, e a RNA polimerase só chega e só reconhece esse processo, essa possibilidade de transcrever quando tudo isso acontece. E esse silenciador, isso aqui também mostrando que existem regiões regulatórias no sentido de não permitir a transcrição. Quando esse repressor se associa a essa molécula de DNA, ele vai impedir, ele vai atrapalhar aqui, vai perturbar este processo e não vai permitir a associação correta dos ativadores com suas regiões acentuadoras, e ele consegue, às vezes, silenciar a transcrição. Então, tudo isso entra na forma de controle da expressão gênica, podendo ter ativadores, como também podemos ter repressores, aí silenciando ou diminuindo a transcrição. As enzimas envolvidas, então, nos casos dos eucariontes, que nós temos mais enzimas, enquanto nos procariontes uma única RNA polimerase transcreve todos os RNAs, em eucariontes nós temos 3 tipos de RNA polimerase, A1, A2 e A3, onde elas se localizam, né, ou nucleolo ou nucleoplasma, e qual o produto resultante aí da catálise dessa enzima. RNA polimerase 1, RNA ribossômico, RNA polimerase 2, o mensageiro, e RNA polimerase 3, aqui o pequeno ribossômico, 5S, pequenos RNAs nucleares e RNA transportador. O término da transcrição, né, como eu já disse lá no início, ela pode encontrar, né, tem que encontrar, na verdade, uma região de término dentro daquele gene. Então, todo gene tem que ter uma região de término, porque senão a polimerase vai ficar caminhando por aquele DNA eternamente, e não é esse o objetivo. Cada gene tem, então, seu início e fim de transcrição. Então, a RNA polimerase vai encontrar uma região de término, né, a cadeia nascente de RNA, a cadeia crescente ali que está surgindo, está sendo transcrita, vai ser liberada e todo o complexo vai se desfazer. 2 modos de terminação, podendo ser um intrínseco, não requerendo fatores externos, às vezes a própria sequência de DNA, né, ou de RNA já vai permitir esse término, ou necessitando de fatores extrínsecos, no caso de proteínas acessórias aí necessárias para o término dessa transcrição, como o fator Rho em procariontes. Os intrínsecos, então, pode ser a própria sequência rica em GC, que no final da transcrição gera-se no RNA essa sequência rica em GC, que vai permitir a formação de um grampo, que seria uma estrutura secundária, e esse grampo formado aí vai atrapalhar o processo de transcrição, vai perturbar esse processo e vai levar à desaceleração da transcrição e talvez por si só já o término.
Logo após essa sequência rica em G e C, vai ter uma sequência de aproximadamente 6 uracilas na base do grampo, ou seja, se nós estamos falando de RNA, então agora são uracilas, no DNA seria 6 bases de adeninas, enquanto no RNA que está sendo ali transcrito seriam 6 uracilas presentes na base desse grampo, então às vezes interrompidas, né? Vai permitir aí essa dissociação do híbrido. Essa dissociação, então, é liberar o RNA e a enzima e o DNA, desfazer todo esse híbrido que foi montado. Aqui, então, mostrando ó, as uracilas na base, aqui, desse grampo. O grampo formado por causa das ligações da sequência rica em G e C vai permitir fazer uma estrutura secundária por complementaridade. Esse grampo, em algumas porções, ele consegue fazer ligações de hidrogênio, por isso que essa estrutura secundária é mantida. Ok, ó. Então, regiões ricas em G e C, permitindo realizar algumas ligações de hidrogênio. Essa estrutura secundária, às vezes ela por si só já interrompe a transcrição. Quando o término é dependente do fator Rho, a RNA polimerase vai acontecer, né, o reconhecimento e a transcrição do jeito que já vimos até o momento. Porém, quando chega lá naquela região de término, ela por si só a sequência, às vezes só o grampo formado, aqui tem um grampo, ó, não é necessário, não é suficiente para que desfaça toda esse híbrido de enzima, DNA e RNA. Aí, então, quando é necessário o fator Rho, esse fator Rho alcança aqui esse término, porque vai haver uma desaceleração por formação do grampo. Com essa desaceleração, esse fator Rho que já se associou aqui ao RNA, vai percorrendo a fita de RNA e alcança, então, ali a RNA polimerase, que já estava numa pausa, e consegue desfazer todo o híbrido. Ó, o Rho desenrola o híbrido RNA-DNA na bolha de transcrição, por hidrólise de ATP ou por interação com a RNA polimerase. Terminando tudo, então, aqui a RNA polimerase vai ser liberada, o fator Rho também e o RNA, como mostrado aqui no final dessa figura. Todo o processo se desfaz e o RNA está aqui, então, liberado, que é o objetivo da transcrição, é esse, né? No final da transcrição, que se tem aí uma fita de RNA transcrita. Processamento. Eu vou pôr o processamento num novo vídeo, para não ficar tão longo esse, tá bom? Então, até o momento vimos a transcrição, do início ao fim, como acontece, né? Reconhecimento de promotores, fatores transcricionais, RNA polimerase, ponto de início, toda a síntese que acontece no sentido 5' 3' do RNA e o término desse RNA. O processamento, então, eu vou iniciar uma nova videoaula para não ficar tão longo essa, ok?